Então, quem me levou ao Espiritismo foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi doença, não foi aflição, não foi perturbação. Então, esse trabalho que o Evangelho fez, que os Espíritos me ajudaram, né? Por causa da minha própria educação, não tenho que agradecer muito a quem eu fui criada, porque minha família é excessivamente católica ainda hoje. E tenho primos, e meu irmão, né, ainda foi salesiano, foi jesuíta. Meu irmão ainda vestiu bata, era jesuíta, por aí você imagina. Então já vinha com a educação religiosa formada, mas eu não aceitava como é que Deus podia ser justo se dava uma vida precária a uma pessoa e uma vida tão folgada para outra. Por que dava doença para fulano e fulano não tinha nada? E desde muito cedo eu teimei muito com isso. Então, diante desses fatos, o Evangelho abriu, assim, foi uma cortina que rasgou-se naquela hora. Eu li o Evangelho numa guludice, como quando a gente está com muita fome para comer alguma coisa. Então, eu li o Evangelho todo, até o fim. Aí, do Evangelho, passei para o Livro dos Espíritos, que adorei, acho que todo mundo... E a questão da reencarnação, para mim, calhou bem exatamente naquilo que eu queria, do que eu precisava, do que eu tinha necessidade. Daí a força que eu tenho tido, a graça de Deus, a bondade de Deus que tem me ajudado. Quando eu cheguei em Natal, eu cheguei em 52. E a primeira vez que eu fui à Federação foi dia 9 de novembro de 52. Meu marido era católico e eu fui exatamente porque eu queria saber como é que era, porque eu nunca aceitei muito essa história de dizer, não é porque Deus quer, eu quero saber porque é que Deus quer. Dessa forma, eu já tinha muitas coisas sobre a mediunidade, acontecia muitas coisas comigo e eu queria saber por quê. Aí foi a Federação, a primeira vez me encontrei com o senhor Abdias. Eu me sentei lá atrás e chegou uma pessoa e disse a mim, sente lá na frente. Aí eu me sentei na primeira. Zé Hipólito era, nessa época, vice-presidente da Federação e falava caminhando. Acho que vocês não sabem disso. Ele falava caminhando o tempo inteiro. Aí ele chegava perto de mim, está na hora de você começar. Quando Deus chama para o trabalho, não pode recuar. E falava outras coisas, vinha de lá para cá e se dirigia a mim. Ia lá e vinha cá e se dirigia a mim, nessa palestra. E eu saí de lá meio impressionada, né? Em 54 eu já estava na vice-presidência da Federação. Então eu fiquei durante muitos anos na vice-presidência, enquanto o senhor Abdias foi vivo. Desse período até o ano de 67. Eu fiquei como vice-presidente, dia 13 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro foi o dia que o senhor Abdias desencarnou. E dia 14, então, eu assumi a presidência da Federação, no dia 14 de fevereiro, até o dia que eu assumi, até 29 de abril de 79. Aí eu fiquei durante esse tempo todo, porque eu passei quase 12 anos como vice-presidente, e mais 9 e pouco como presidente da Federação. Então, calculadamente, uns 20 anos, entre presidência e vice-presidência da Federação. Quanto ao Leão, como eu disse a vocês, eu comecei trabalhando em hospitais, a minha prima era farmacêutica do hospital, primeiro na Santa Casa de Misericórdia, no Piauí, depois no Hospital Getúlio Vargas, quando foi fundado, e depois no Hospital Psiquiátrico Arealino de Abreu, eu trabalhei 8 anos e pouco com loucos mesmo, de verdade. Então isso me deu muita paixão pelo idoso, que eu acho que a criança tem muita facilidade de você levantar, caminhar, mas o idoso não tem. O idoso tem muita necessidade de carência, o idoso tem muita necessidade de ter quem cuide, porque chega uma hora em que a criança você está esperando o amanhã. O idoso não, você está esperando o final. E ele já não tem mais condições de fazer nada. Eu toda a vida tive muita pena do idoso. Até que quando nós começamos aqui, era
Nós tínhamos o terreno de frente, essa granja de frente, e esse aqui nós compramos. Esse aqui eu digo, vou comprar para fazer um lar de idosos, porque o meu sonho era fazer um lar para idosos. José, a princípio, achou que eu ia ter muito trabalho, que não dava certo, etc. Mas um dia ele disse, faça lá sua casa de velho, você vai me deixar por conta desses velhos. E nós estamos aqui nesse trabalho do Leão. Temos sempre uma base de 40, chega a 46, já chegou a 46 idosos. Mas é uma base mais ou menos de 40 idosos que nós temos. E as pessoas vêm para cá quando já não tem mais quem cuide. Nós temos pessoas da Ribeira, né? Nós temos pessoas que têm família, tem pessoas que a justiça às vezes me pede para ficar, temos pessoas caídas na rua que não têm família. Tem prostitutas que estão todas iguais, está tudo igual, tudo. Tem fulana é prima de fulano, fulana é irmã de Beltrano, é filha de fulano, não tem, tudo é o mesmo nível, a mesma coisa, não tem aqui fulano é diferente de Beltrano, não. Todos estão carentes, porque quando chega nesta idade, todos precisam da mesma forma. É uma coisa muito triste a gente ver que às vezes eles vêm de uma forma tão triste, eles vêm com a roupinha do corpo. Tem outro, eu tenho aí um que veio tirado de dentro de um buraco que o sobrinho tinha enterrado, fez tipo uma casa dentro de um buraco, botava ele lá, porque ele incomodava de noite. São casos e casos, e que a gente fica feliz quando vê que eles se restabelecem, melhoram, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Eu quis ter muito, eu queria ter 12 filhos. Vixe Maria, desse jeito. Eu queria ter 12 filhos, só tive 6, né? 6 com meu enteado. No dia que eu fui avó pela 12ª vez, eu fiquei numa alegria tão grande que eu não sei, eu olhava, meu Deus, por que eu estou tão feliz hoje? Era uma felicidade tão grande que eu não sabia o que era. Aí eu disse, contei 12 netos, quer dizer, os 12 filhos que eu queria ter, naquele dia foram os 12 netos. Então aqueles 12 netos para mim foi um negócio que você está longe de imaginar. Então depois começaram a surgir os bisnetos, eu tenho 30 netos, tenho 29 bisnetos e já tenho uma tataraneta. Como mãe eu adorei, acho que todos os meus filhos são muito ligados a mim, não tem nenhum que não seja, são ligados demais a mim. Não fazem nada sem me consultar, às vezes chega, mamãe, não sei o que lá, bababá, tá jogando uma verde, mas terminam querendo saber por que isso, por que aquilo. Mas eu sou muito mãe, eu acho que sou muito mãe. Há um provérbio popular muito interessante. Ruim com ele, pior sem ele. A mulher de hoje, ela é muito autoritária. E quem suporta, quem aguenta, quem mantém o casamento, o lar é a mulher. Se a mulher não souber resolver os problemas de casa, mesmo as situações do marido, ela é muito difícil suportar. O casamento a dois, a vida inteira, todos, sem exceção. Todos têm problema. Agora, a minha maneira que eu aprendi, acredito que foi até a ajuda mesmo dos amigos, nunca discordar. De ser o que fosse que ele fazia, meu filho, você está certo, certíssimo. Eu estava discutindo um assunto, ele achava que não era daquele jeito, tá bom, então eu acho que você está raciocinando melhor do que eu. Vou pensar direitinho, etc. Mas eu acho que você está certo. Às vezes era de manhã, quando ele estava, minha velha, me perdoe, porque é minha cabeça dura mesmo. Eu não achei que estava certo, não, mas eu achei que você é quem estava errado, mas quem está errado sou eu. Nós nunca brigamos por isso, porque sempre eu dizia que ele estava certo, mas aí dava aquele arrodeio, às vezes passava um dia, 2, pensando e tal, como. Aí chegava o dia do culto do Evangelho, a gente abria em cima, sempre abria no lugar certo. Então a mulher tem sempre que dizer que ele tem razão, porque o marido é vaidoso, o homem é vaidoso, ele não quer dizer que não tem razão.
Mas ela, se quiser sustentar o lar, ela precisa renunciar muito. E amar, né? O amor cobre a multidão de pecados. Se a gente não souber amar, não souber perdoar, fica difícil. Se guardar rancor no coração, está difícil. Então eu acho que a mulher de hoje, ela quer se nivelar ao homem nas coisas piores, não nas coisas melhores. Então ela tem que refletir muito. Até o nosso físico é diferente um do outro. O homem tem uma forma de pensar, a mulher tem outra. Então ela tem que aprender a se controlar para poder ela manter um lar feliz. Porque a família é muito importante. É muito importante a família.